Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A relação do Estado com a sociedade civil é suposta gerar ingredientes que vão tornar uma sociedade mais saudável em todas as suas vertentes. Mas a verdade é que nenhum dos dois deve ser absolutamente inamovível nas suas posições, sendo na realidade de alguma forma maleável, pensando um no outro. E sim, realmente a perfeição ou um Estado perfeito é uma utopia. Cidadãos e uma sociedade civil, sim, é uma utopia. Mas permita-me dizer que é provavelmente também a mais doce de todas as epopeias. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e estou consigo aqui no Isto é o Povo a Falar, de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, na Curiacos TV. E este mês de julho é o mês em que lançamos o desafio do Silêncio Fala. E qual é este silêncio de que nós queremos chamar a atenção? Bom, pode ser um silêncio de resignação, pode ser um silêncio cúmplice, pode ser também um silêncio de mordaça, porque não é permitido dizer alguma coisa que saia da linha orientadora de algumas ideologias ou de algum Estado. Mas voltemos às epopeias. Bom, se formos às epopeias da Grécia clássica, à famosa Ilíada e à famosa Odisseia de Homero, todas têm realmente um personagem principal, um herói. Mas o fantástico destas epopeias é que o herói não é herói, passa redundância, por causa das suas características pessoais, por causa da sua eloquência ou por causa da sua capacidade física. Não, ele é na realidade o herói de uma cidade, o herói de um povo, o herói de uma sociedade, transformando completamente aquela ideia de e desculpe os senhores da Marvel, do super-homem. Não, ele é realmente, provavelmente, um super-cidadão que deseja fazer e alcançar alguma coisa para o bem de todos aqueles que fazem parte da sua sociedade. Bom, mas isto cria algumas complexidades em algo que muitas vezes o Estado necessita, que é de uma reforma. Porque nenhuma reforma do Estado deve acontecer pensando única e exclusivamente no Estado. Todas as reformas devem ter em linha de conta aqueles que compõem o Estado, que são os cidadãos. Daí que tínhamos que fazer a pergunta de 1 milhão de euros. Está o Estado a pensar nos seus cidadãos? Digo eu, que não percebo nada disto. E para conversar sobre estas temáticas e outras, connosco em simultâneo neste Curiacos TV, Rádio Vida, esta transmissão que fazemos a diário em simultâneo, o professor Mário Pinto, e permitam-me que eu possa ler aqui um pouco do repleto currículo do professor Mário Pinto, professor jubilado do ISCTE e da Universidade Católica, foi deputado na Assembleia Constituinte e também membro fundador do PPD-PSD, sendo, e
e é uma referência que ele sempre solicita que façamos pela componente emocional que tem, tendo sido amigo pessoal de uma das figuras incontornáveis da história da política em Portugal, o Dr. Francisco Sá Carneiro. Professor Mário Pinto, muito boa noite. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por conversar connosco e ajudar-nos a entender um pouco destas dinâmicas que nós vamos vendo entre o Estado e a sociedade civil, sendo que a reforma do Estado é algo que nós iremos abordar um pouco mais adiante, mas o professor considera que essa reforma é essencial em Portugal. Como está, cumprimento a si com muita cordialidade e também aos nossos ouvintes, vídeo e ouvintes. Eu direi que a reforma do Estado é, por definição, uma situação pendente, contínua, porque o Estado nunca é perfeito. E, portanto, como o Estado é uma instituição humana, não é nenhuma coisa que exista em si e por si, é uma criatura dos homens, não é como a sociedade não foi criada, a sociedade é um dado, mas o Estado não é um dado, o Estado é um criado. E por isso é que convém sempre recordar que existiram no passado e ainda existem atualmente sociedades humanas que não têm Estado. E que, em determinada altura, na sua evolução, para uma maior complexidade organizativa e funcional, tiveram necessidade de criar este aparelho, este instrumento que é o Estado, uma instituição, um serviço comum, coletivo. Esta referência pode parecer muito doutrinária e muito genérica, mas não é, porque nós temos a tendência atualmente de colocar o Estado acima da sociedade, o Estado como governador da sociedade, como educador da sociedade, como provedor e providência da sociedade. Mas não é assim, não. Não é assim, de acordo com a natureza das coisas, de acordo com o direito natural, a sociedade está primeiro, a sociedade é que é a matriz do Estado, é a geradora do Estado, e mais ainda, é a sociedade que alimenta o Estado, que o mantém, que o escolhe ou elege, que o reforma. Portanto, uma das coisas que a mim parece muitas vezes necessário salientar no debate político normal e corrente é que nós temos a tendência para inverter esta relação entre a sociedade e o Estado. Neste aspecto, é preciso dizer claramente: quem tem razão são os liberais, não são os centralistas, aqueles que estão sempre a defender o Estado e a considerar que ele é sempre puro, que ele é sempre de boas intenções, que ele quer sempre o bem comum e que a sociedade como tal não existe, é apenas um conjunto de indivíduos egoístas que só pensam em si próprios e que não se, e que se relacionam em princípio como adversários ou até como assassinos. Portanto, o homem, lobo do homem, não é? Na clássica imagem da guerra entre todos, de Hobbes, não é? Não é assim. As sociedades naturais não são, e isso ainda se verifica hoje, porque existem ainda muitas sociedades naturais sem Estado, embora pequenas, mas existem, e existem e têm uma existência por assim milenar. Ora, o que acontece é que elas sobrevivem
e se sobrevivem não é porque o ódio e a ideia de matar supere o amor e a ideia de cooperar. Porque se a lei do ódio e da matança fosse prevalecente, então as sociedades desapareciam por si mesmas e elas não desapareceram e, pelo contrário, perpetuaram-se no tempo. Uhum. Portanto, a lei que supera é a lei da cooperação e da convivência, não é a lei da rivalidade e da morte. Professor, Portanto, deixe-me só aproveitar o professor estar a descrever aquilo que tem sido um pouco a mudança da figura do Estado na sociedade civil para introduzir aqui uma questão e vamos nos manter realmente neste tema e depois passaremos para os outros, porque a conversa assim o conduz. A questão é, muitas pessoas têm dito que nos últimos anos em Portugal, e quando digo os últimos anos, se calhar digo década, uma década ou 2 décadas, o Estado tornou-se inclusive paternalista relativamente aos cidadãos, dando quase a ideia, ou transmitido a ideia, de que o Estado é que sabe o que é bom para os cidadãos. Isto é uma inversão, de alguma forma, de posições e de valores. exatamente, é exatamente isso que diz e diz muito bem. A vida não vem do Estado para os cidadãos, a vida vem dos cidadãos para o Estado. E há uma disposição na, na, nos documentos fundamentais americanos que afirmam que só um povo dotado de qualidades naturais de amizade, cooperação, fraternidade, pode alimentar e manter e, de certa maneira, controlar o Estado. Portanto, não é o Estado que controla a sociedade. Nós temos a ideia de que o Estado, a polícia, é a que nos preserva na paz e na justiça. Mas o Estado depende inteiramente da sociedade. Portanto, uma das reformas, por assim dizer, já não direi do Estado, mas direi da própria sociedade, da própria mentalidade, da própria cultura portuguesa, assentaria nesta ideia. É preciso que a sociedade ganhe consciência da sua própria dignidade e ganhe consciência da sua própria responsabilidade, que é conformar, reformar, manter e tornar saudável o próprio serviço de Estado. Portanto, direi, isto vem a propósito, por exemplo, nesta legislatura, de repente apareceram já 2 iniciativas para fazermos uma revisão constitucional. Eu fui constituinte, como o meu querido amigo há pouco lembrou, digo isto não por vaidade, mas por brio, por muita honra. Foi uma grande honra ter podido fazer esse serviço juntamente com todos os meus colegas, e a todos tenho muita saudade e muita recordação. Foi um tempo exaltante, aquele que os deputados viveram na Constituinte, e só tenho pena de que se fala muito do 25 de Abril e do movimento revolucionário e se fala pouco daquilo que foi a história da Constituinte. Foi um ano determinante da democracia em Portugal, foi a Constituição e, portanto, os constituintes que realmente implantaram a democracia e a conformaram em Portugal. E a democracia que hoje temos nasceu aí, e não nasceu sem grandes dificuldades que o contexto à sua volta lhe criaram. Os constituintes tiveram muitas dificuldades, quer com os movimentos populares, que eram animados por forças com suspeições democráticas, quer com as próprias autoridades revolucionárias, como se sabe. Portanto, os constituintes foram os protagonistas de
determinantes, finais e determinantes da democracia. Oh, oh, Podem outros invocar honra e glória merecidas, digamos assim, na ruptura com o regime anterior. Mas quem construiu a democracia foi a a Constituição, Assembleia foram os Constituinte. Exatamente. foi E, a professor, Constituinte. o grande desafio que se vai pondo, e uma vez que estamos a falar da Constituição da República Portuguesa, é que nós vamos vendo leis que estão e que entram em funcionamento no nosso dia a dia, que de alguma forma é como se fosse um bypass às leis e às próprias diretivas e diretrizes emanadas da Constituição da República Portuguesa. E chegamos, inclusive, a um ponto onde nós parece que vemos uma tentativa de, ou, por um lado, alguns esvaziar a Constituição, retirando de alguma forma aquela que foi a natureza e o espírito com que aquelas leis nasceram, e outros que querem tornar a Constituição já obsoleta, retrógrada e que é um impedimento para o bom funcionamento da nossa sociedade. Sendo que, e permita-me só mais uns segundos, que se a nossa Constituição tem de facto algum valor, é a intervenção de N setores da nossa sociedade que foram criando filtros que foram absolutamente necessários para chegar aonde nós estamos. Porquê esta tentativa de alguma forma, desvalorização da Constituição? Olha, acho que o ponto que levanta é um ponto muito importante na atualidade da vida portuguesa. A verdade é esta: a Constituição nasceu, já vimos em que circunstâncias, difíceis, mas honrosas. A Constituição nasceu com contradições importantes, é necessário reconhecê-lo, a Constituição de 76, porque nessa altura havia contradições importantes entre os partidos políticos constituintes. Essas contradições foram felizmente superadas pelas revisões constitucionais das Assembleias da República com poderes constituintes seguintes. Portanto, não foram só mérito dos constituintes de 75, 76, foi merecimento dos deputados das várias legislaturas que fizeram revisões constitucionais. A Constituição Portuguesa atual tem evidentemente defeitos. Qual é a Constituição que não os tem? Onde é que já um dia alguém proclamou que houvesse uma Constituição perfeita e definitiva para a eternidade? Evidentemente que não. Mas a nossa Constituição é uma das mais modernas e evoluídas Constituições do mundo, é uma das que tem, eu penso que é a que tem o maior desenvolvimento dos direitos e deveres da pessoa humana. A nossa Constituição é recente, é moderna relativamente, muito mais defeitos e digamos assim, de certa maneira, alguma ferrugem tem constituições democráticas, as do pós-guerra, da Itália, da França, por exemplo, são muito menos modernas e atualizadas do que a nossa. Não se compara. A própria Constituição da Alemanha, que tem nos seus fundamentos uma perfeição exemplar, em todo caso, não tem um desenvolvimento tão moderno e de qualidade como tem o nosso, no tocante, por exemplo, à enunciação dos vários direitos e deveres da pessoa humana, sobretudo direitos. Bem, portanto, não há nenhuma razão para que um partido político, por exemplo, e perdoem, não desejo ser agressivo contra nenhum partido político, não é a minha intenção, mas como é que se justifica que um dos partidos que maior responsabilidade, honrosa responsabilidade teve na Constituição de 76 e nas revisões constitucionais seguintes, como é o PSD,
juntamente com o PS, diga-se, como é que é possível que agora queira dizer de uma maneira sumária, numa anteproposta, ainda um bocado incógnita, de revisão constitucional, que quer encurtar e modernizar o texto da Constituição. Modernizar? Mas nós estamos um dos mais modernos textos constitucionais que há no mundo. A encurtar? Mas porquê encurtar? Encurtar? Pois se uma Constituição é mais desenvolvida e mais explícita, isso não é melhor? Ou é melhor que seja muito resumida e que deixe maior liberdade e arbítrio ao poder político? Eu não percebo, como fundador do PSD, que me honro de ter sido, atualmente não sou filiado, mas eu não percebo como é que se podem dizer estas barbaridades. Desculpem o termo, que é um bocadinho agressivo, mas a verdade é essa. A nossa Constituição não precisa ser nem encurtada, nem modernizada. Pode necessitar de alguns melhoramentos, porque não há nenhuma Constituição neste mundo que já tenha atingido a perfeição eterna. Daí eu dizer que realmente a perfeição, no fundo, é uma utopia, mas é algo que podemos almejar e trabalhar. Pode-se pensar na perfeição como um caminho, um ir andando, um ir melhorando. Mas não mais do que isso. E atualmente, se alguém quer aperfeiçoar a Constituição, então que diga onde e em quê. Não é dizer, pura e simplesmente, que queremos encurtar e modernizar. Isso é tirar digamos assim, é abrir uma caixa de Pandora onde pode sair tudo. Professor, Modernizar o quê? O que é que está antigo? Por ser uma coisa tão recente ainda, as constituições todas da Europa são mais velhas do que a nossa, exceto a espanhola, salvo erro, não há mais nenhuma mais moderna, ainda queremos modernizar mais. Quer dizer, eu estou espantado, desculpe o desabafo, com estas orientações. Dá a ideia de que se já esgotou tudo o que a Constituição tem de bom e é preciso fazer alguma coisa para ela melhorar, o que aparentemente, e de acordo com todas as pessoas que eu tenho entrevistado, é uma falácia. Portugal sofre mais por aquilo que não é feito de acordo com o que está na Constituição do que aquilo que a Constituição impede de se fazer. Mas, relativamente a esta proposta... Deixe-me ter aqui uma ideia. Por exemplo, a última reforma constitucional de 1979 foi preparada por duas personalidades eminentes da nossa vida política. Uma, a representação do PSD, que foi o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, e outra, a representação do PS, que também é bem conhecida. Ora bem, e essa reforma está no papel, em grande parte, e não foi ainda tornada efetiva na realidade. Então, por que é que não começa o Dr. Rui Rio por tratar de pôr em prática o princípio da subsidiariedade do Estado, que foi introduzida na Constituição em 1979 e que ainda não trouxe nenhuma alteração, absolutamente nenhuma, à vida política portuguesa? Porquê? Então, a última revisão que o PSD fez ainda não está sequer minimamente posta em prática e já quer fazer outra. Muito bem. Professor, nós depois vamos regressar a este tema, porque no meio destas 50 propostas que o PSD fez, há aqui uma que levanta algumas questões, nomeadamente porque fala de saúde pública, e é algo que obviamente nos preocupa a todos, mas a que preço é a questão que nós vamos colocar. Mas neste momento vamos até aos nossos direitos e deveres e depois regressamos. Até já. Sabia que o direito à cidadania não pode ser suspenso? Em primeiro lugar, cidadania é a prática dos direitos e deveres do indivíduo que pertence a uma comunidade nacional ou internacional. Isto atribui direitos e deveres para com o Estado.
as autoridades, as instituições sociais e outros cidadãos. Por isso, em caso algum, o direito de cidadania pode ser negado, mesmo em casos de estado de sítio e de emergência. Já sabe a diferença entre nacionalidade e cidadania portuguesa. Passamos a explicar. A nacionalidade remete à nação, para todos aqueles que partilham das mesmas características como o país de nascimento, língua, religião e até hábitos e costumes. A cidadania remete ao cidadão, ou seja, ao indivíduo, que exerce dentro daquele território o mesmo direito, deveres também políticos. Agora já sabe, direitos e deveres todos temos. Use-os bem. E estamos de regresso a mais Isto é o Povo a Falar, nesta emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida. Estamos a conversar com o professor Mário Pinto, um dos fundadores do PPD-PSD e um dos membros da Assembleia Constituinte, que trouxe para a luz do dia a Constituição da República Portuguesa. E professor, antes de mudarmos de tema, relativamente a esta proposta de revisão constitucional apresentada pelo PSD este mês, creio que inclusive foi em Coimbra, eu encontrei aqui uma questão que obviamente me chamou a atenção, que é, nos direitos fundamentais, a possibilidade de confinamento ou internamento de uma pessoa com grave doença contagiosa, se necessário por razões de saúde pública, mesmo sem decisão judicial, em condições a determinar por lei. Isto levanta aqui algumas questões éticas ou também, de alguma forma, se intromete naquilo que é, digamos, o princípio de separação de poderes que está previsto na nossa Constituição? Eu acho que sim. Isso deixa-me perplexo, essa orientação. Quer dizer, em vez caminharmos no sentido de me dar maiores e melhores garantias ao cidadão, estamos a dar maiores e maiores facilidades de arbítrio ao Estado, à lei e à execução das leis. Esta é uma orientação contrária a todo o constitucionalismo moderno. Todo o constitucionalismo moderno progride no sentido de sempre, cada vez mais e melhores garantias da autonomia do indivíduo. Agora, facilitar aos poderes públicos que exercitem, digamos assim, poderes públicos sobre os cidadãos de forma cada vez mais aligeirada, isso é absolutamente contrário ao verdadeiro constitucionalismo. Isto vem muito a propósito do que está a acontecer em Portugal. Porque o que nós verificamos, nós estamos sempre, muitos de nós estão sempre a criticar o passado da Segunda República e alguns também da Primeira, e como se a Terceira República que atualmente temos fosse melhor do que todas, e é. Porém, a verdade é que nesta Terceira República o que está a crescer é o direito contravencional, ou seja, formas de direito em que o exercício da autoridade pública pelo Executivo, pelo Governo, quando muito é necessário que a Assembleia dê autorizações a esse Governo, mas, portanto, dar maior margem, maior arbítrio, maior intervencionismo ao Governo, através de inúmeras comissões que têm caráter administrativo e que agora têm poderes contravencionais de intervir na vida das pessoas. E há pouco tempo, uma tal organização qualquer que acha que pode e deve vigiar como se fosse o Deus das crianças e vigiar pelo seu bem contra as famílias, como se fosse possível haver alguma instituição melhor do que a família para amar as crianças e criá-las e educá-las, como se isso fosse possível e admissível. Interveio naquele caso dos alunos de Famalicão e foi a casa dos pais e quis intervir e quer intervir e quer corrigir, etc. E isto por vias administrativas. Quer dizer, evidentemente, em última análise, incomodando os cidadãos e até eventualmente penalizando-os em coimas que podem estipular
o aumento do direito contravencional é antidemocrático, é contra o constitucionalismo. Portanto, o que deve haver é o aumento das jurisdições. Isso sim, é preciso que quem aplica o direito esteja qualificado como órgão independente e autónomo, como acontece com as magistraturas. E é engraçado, por exemplo, que as magistraturas, os magistrados, os juízes, não são eleitos. Já foram, noutros tempos. Hoje em dia, isto é muito bonito de ver. Então, afinal, aqueles que no Estado, em toda a orgânica política, são considerados as entidades mais independentes, mais isentas, mais capazes de proteger o cidadão sem terem conflitos de interesses, são entidades que não são eleitas. E então vamos agora aumentar as capacidades interventivas, políticas e até jurídicas do executivo, que é ideológico, que é partidário, que hoje é um, amanhã é outro, e funciona sempre como partido. Okay, alguém tem dúvida que o atual governo português é de orientação socialista? Portanto, ninguém tem dúvidas de que toda a ação do governo e dos organismos dependentes do governo são inspirados, em maior ou menor medida, por um certo pensamento que é partidário. Portanto, não convém aumentar o protagonismo de uma máquina que é ideológica e partidária, se queremos respeitar a autonomia dos cidadãos e da sociedade civil. Daí aquela ideia de que realmente o Estado, de alguma forma, está cada vez mais presente naquelas que são áreas da nossa absoluta liberdade, em que devíamos escolher em consciência e sem qualquer tipo de orientação definitiva, seja do Estado, seja de quem quer que seja. Isto é quase a analogia que eu faço a isto, e porque a liberdade acaba por ser importante, porque ela tanto beneficia como penaliza, isto é quase como se o Estado, de alguma forma, quando eu fosse, e peço desculpa pela analogia, quando eu fosse esfaquear alguém, o Estado transformava a faca numa faca de borracha e eu estava impedido de fazer aquilo. Eu não seria verdadeiramente livre e nunca sofreria verdadeiramente as consequências das minhas decisões, mas também não os benefícios das mesmas. Ou seja, era o Estado que controlava tudo. Diz muito bem, quer dizer, parece que o Estado quer que as pessoas humanas sejam irresponsabilizadas. Quer dizer, quer restringir as liberdades de modo a ficar, mas eles ficam irresponsáveis. Já não podem fazer mal. Qualquer dia nós já somos proibidos. Hoje em dia, o grande avanço é que nós, finalmente, ao fim de milénios e milénios, a humanidade nós, humanos, estamos proibidos de odiar. A Igreja Católica e outras igrejas, não só católicas, as igrejas cristãs e outras, sempre disseram que os homens se deviam amar uns aos outros. A ideia da fraternidade universal, que não se devem odiar. Mas isso sempre foi um preceito religioso e um preceito moral. Agora passa a ser um preceito jurídico determinado pelo Estado. O Estado, de repente, vem aí e vem dizer-me a mim quando é que eu odeio e sou proibido de odiar. Isto é uma coisa impressionante na história do direito humano e da política humana. A verdade é esta. Nós temos coisas que estão escritas, belissimamente escritas, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nas convenções internacionais, a quem ninguém liga importância nenhuma. E andamos sempre a falar dos direitos humanos, mas não dizemos quais, nem quantos, nem quem são. Por exemplo, só para dar um exemplo, numa das mais modernas, porque recentes, normas do direito constitucional internacional, podemos dizer do direito universal,
a Convenção dos Direitos da Criança, que é de 1990. Veja bem, 1990. E o que aí se diz da criança como direitos fundamentais da criança é que a criança tem direito, desde o seu nascimento, assim se diz, desde o nascimento, tem direito a um nome, tem direito a adquirir uma nacionalidade e tem o direito de conhecer os seus pais e de ser educado por eles. Ora bem, estes são os direitos fundamentais que a Convenção dos Direitos da Criança reconhece à criança. E não diz aqui que a criança tem o direito de ser educada pelo Estado, não diz aqui que a criança tem o direito de ser retirada aos pais pelo Estado, etc. Não diz aqui nada dessas coisas aqui ultimamente, só se faz sempre maior referência. O que diz é a sua relação com a sua própria identidade, o nome, com a sua nacionalidade, um povo, e com a sua família, os pais e a educação familiar. Isto é que é fundamental. Se não se respeita isto e o Estado está sempre a meter-se pelo meio disto tudo, como poder político partidário, que é sempre, o Estado é sempre um poder político e partidário. Nós estamos sempre a jogar com dois sentidos de Estado. Um é o Estado como comunidade política global. É um sentido errado. A sociedade política global não é um Estado. O Estado é um aparelho de poder político sobre a sociedade. É assim que o definem os sociólogos, foi assim que o definiu Max Weber. E esse poder é um poder de violência, porque vai ao extremo de violentar a pessoa, por exemplo, prendendo-a, se for necessário. Não é um poder de apenas aconselhamento ou de persuasão. Não, é um poder de coação, de constrição. Este poder de constrição ou de coação pertence a um conjunto, a uma instituição, obviamente, que está protagonizada por pessoas. A gente escolhe essas pessoas, está bem? Mas nós escolhemos, oh, meu querido amigo, quando se fala da democracia porque o povo escolhe os governantes, eu acho um bocadinho de... Acho que é preciso perguntar o seguinte: nós escolhemos entre quem? Entre quê? Eu não posso escolher quem quero para governante. Eu só posso escolher entre aqueles que se apresentam como candidatos. Por exemplo, e os que se apresentam como candidatos são poucos. As alternativas estão entre 4 ou 5 candidatos, ou 6, ou 3, conforme. É a escolha que o povo tem. É muito limitada para poder partir daí, como se os governantes tivessem uma legitimidade global e Ainda geral. mais com os níveis de abstenção que temos. Exatamente, e ainda mais, diz muito bem, ainda mais com esses níveis de abstenção. E agora, ainda há pouco tempo, o Dr. Rio queria reduzir a possibilidade de haver candidaturas independentes. Veja lá, que coisa, e isso é que é o progresso da democracia, não é? Só os partidos é que podem ter candidatos, e só os partidos é que podem escolher aqueles que vão ser os deputados. Isto é uma coisa horrível. Esta seleção, isto é uma manipulação, uma redução, um aparelhismo partidário que reduz a democracia. E isso é que o Dr. Rui Rio devia dar atenção, se é que ele é democrata e quer honrar os pergaminhos honrosos do partido de que é líder atualmente. E maior democracia significa maior liberdade dos cidadãos, maior capacidade de intervirem os cidadãos. Veja bem, na Constituição está dito que todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos políticos do país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. Isso está escrito no artigo 48, diretamente, Dr. Rui Rio, diretamente. Não tem que ser através dos partidos. Também pode ser, ou
por intermédio de representantes livremente eleitos, mas pode diretamente. Isto é que é democracia. Aliás, este artigo 48 está confirmado e reforçado no artigo 109, que trata da organização do poder político, que diz a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos civis e políticos, a igualdade, e não discriminação em função do sexo, no acesso a cargos políticos, nem do sexo, nem de outras coisas, evidentemente. Isto é apenas exemplificativo. Ora bem, Professor, diga, isto diga. é que é a democracia. O resto tenho muitas dúvidas. E por falar nessas suas dúvidas, algo que é atualidade, é de que ontem houve uma proposta, aliás, creio que existiram duas propostas, uma do Iniciativa Liberal e outra do CDS, para que o artigo 6 da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos da Era Digital, o artigo 6, que é um artigo que muitos têm, de facto, afirmado que é um artigo que, de alguma forma, tem a censura camuflada, mais aqueles selos de qualidade que determinam qual é a informação de qualidade ou não, foi chumbado. Chumbado com os votos do PS, menos 5 deputados do PS, votos do Bloco de Esquerda, do PAN, Joacine Catar Moreira e a outra que era do PAN e que agora não é, também a Cristina, que eu não me recordo do nome. Isto é um caso realmente onde nós podemos dizer que pássaros de penas iguais voam juntos? Caro amigo, tem toda a razão. Isso é um escândalo verdadeiramente impressionante hoje em dia. E ainda é mais escandaloso que a ideia desses controles, a ideia inicial está boa. É necessário que, sim, a verdade, por assim dizer, deixem-me utilizar esta palavra que não é do gosto de muita gente, mas é necessário que a verdade seja defendida contra o erro e contra a mentira. Isso está bem. Agora, quem defende e como se defende, esse é outro problema. Mais uma vez, estamos a insistir em que seja o Estado. O Estado é que promove esta defesa, o Estado é em que dá selos de garantia de quem pode pontificar nesta defesa, etc. Eu acho muito bem, acharia sempre muito bem, que o Estado incentivasse a sociedade civil e promovesse na sociedade civil que a própria sociedade civil fosse sensível, muito mais sensível à questão do erro e da verdade. Da verdade e da mentira. Do que está certo e do que está errado, o que é informação e o que é desinformação. Mas professor, isto sempre foi uma busca individual. Desde a existência das sociedades, sempre existiu propaganda, sempre existiram notícias falsas e o grande desafio da humanidade é a persecução da verdade. Sempre. E se não acreditamos nisso, e se não acreditamos que esse jogo interno à própria sociedade, em que as pessoas, digamos assim, umas perante as outras, se relacionam procurando que a verdade seja privilegiada e que o erro seja denunciado, se não acreditamos nisso, não vai ser o Estado, o poder político, nem as estruturas dos próprios média, que são propriedade de grandes poderes económicos ou ideológicos. Quer dizer, eu defendo muito os média, como toda a gente, obviamente, e a liberdade de imprensa, obviamente, mas não podemos dizer que a expressão organizada desse direito fundamental, que é o direito da informação, esteja sempre equilibrada e organizada. Esse jogo é um jogo que está sempre a ir para lá e para cá. Quer dizer, é um jogo que nunca está fixo. E se o Estado entra nesse jogo, eu tenho muitas dúvidas que melhora a situação.
Ó, O professor, problema é este. vou-lhe só pedir que dê um jeito ao seu ecrã, porque estamos a ver mais dos seus livros do que propriamente do professor. Ótimo, Os meus queridos livros, meu amigo, vá. eu sei. Pronto. Então estávamos a dizer que essa disposição do artigo 6º é absolutamente censurável e é muito inquietante que os Aviso de partidos, risco mal digitado. que os partidos políticos, Uhum. uns tenham aprovado com grande convicção e continuem a aprovar essa disposição, e outros a tenham votado ou a tenham deixado passar com negligência. Quer dizer, eu pergunto-me qual é a diligência, a atenção, o cuidado que os vários partidos políticos na Assembleia da República têm a este problema fundamental das liberdades e do seu exercício, agora naquilo que é a esfera digital. É evidente que as novas formas de expressão digital potenciam o jogo e a luta entre o erro e a verdade, entre o que está certo e o que é falso. É evidente que sim, essa luta tornou-se mais complexa. Mas não deve mudar de protagonistas. Mas não deve mudar de protagonistas. Se o Estado São quer 13 horas. se o Estado quer apoiar os protagonistas desse jogo, faz bem. Mas apoiar é apoiar, não é escolher ou distinguir, ou dizer este parece o plano porque este é bom e este é mau. Portanto, não pode dizer isto que não sabe, nem deve, nem pode. Ó, professor, Portanto, permita-me só completar aqui algo, porque é o que me preocupa, é realmente a forma aleatória e, no fundo, também a hipocrisia com que determinadas coisas são abordadas. Porque, nomeadamente, o Bloco de Esquerda ontem, depois da intervenção de João Coutinho de Figueiredo, o Bloco de Esquerda veio defender a idoneidade e a honradez da ERC, que com certeza tem, mas foi o mesmo Bloco de Esquerda que há 2 anos atrás, creio eu, insultava a ERC por ter permitido a existência de um meio de comunicação independente que é o Notícias Viriato e que é por causa do Notícias Viriato nós estamos a falar do artigo 6. exatamente, meu amigo, tem tanta razão. Eles acham que podem dizer que este órgão de comunicação é bom e aquele não é. E os próprios jornalistas que deviam defender a liberdade do jornalismo e o sindicato correspondente também acha que pode dizer este órgão não é bom e aquele é bom, este jornalista não merece ter a carteira profissional e aquele sim. Isto é horrível. É evidente que é possível reconhecer uma capacidade profissional, mas não se pode discriminar entre a liberdade de cada profissional. Ó, professor, é por isso que existe o prémio Pulitzer há muitos anos, não é? Não é preciso mais medalhas e selos. Estes partidos que se infiltram na comunicação social e que têm privilégio da comunicação social, ainda que há tempos o primeiro-ministro dizia, e fixei muito esta frase porque achei muito interessante, muito feliz, até de certa maneira irónica, que o PCP, que era um partido de mass média, não é? De classes, e que o Bloco de Esquerda era um partido de média, de comunicação social. É verdade. A nossa comunicação social é desequilibrada, toda a gente o reconhece. E por isso o que devia ser era promovido que fosse mais equilibrada. E o Estado pode, digamos assim, apoiar sem discriminar ninguém. Agora, quando se discrimina uns e se demonizam uns e se glorificam outros, isso é partidarismo e, portanto, não é ético do Estado.
partidarismo e também, de alguma forma, já de totalitarismo. Olha, professor Mário Pinto, 50 minutos voam assim connosco. Eu agradeço imenso, muito fica por dizer, mas também é com todo o gosto que, com certeza, o convidaremos para continuar a conversar connosco numa próxima oportunidade. A mim resta-me despedir de si, de todos os nossos ouvintes e telespectadores. Amanhã estamos de volta às 23h. Muito boa noite e muito obrigado.